Novo pessoal, agora nessa videoaula eu vou estar fazendo a resolução dos exercícios que eu postei no dia 15 de trigonometria para a gente poder encerrar esse assunto, ok? Vamos ter feito 17 questões sobre esse assunto, tá no nível satisfatório. Então vamos lá. Primeira questão. Sendo 3A, 4A e 5A os lados de um triângulo retângulo, qual é o valor da tangente do ângulo oposto ao menor lado? Qual dessas alternativas? Reparem que, por lógica, essa questão é resolvida, já que 3A, 4A e 5A significa que é um triângulo proporcional ao triângulo pitagórico de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5, correto? Mas vamos fazer isso matematicamente. Nós podemos deduzir que os catetos desse triângulo medem 3A e 4A. E que a hipotenusa será a medida de 5A, pois a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Então nós temos o nosso triângulo pitagórico, catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. A tangente ao lado oposto do menor lado, 3A, será o ângulo formado pela hipotenusa 5A e o cateto 4A. Vamos chamar esse ângulo de beta, e a tangente de beta seria a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ou seja, 3A sobre 4A. Anulando a variável A, já que ela está no numerador e no denominador, a gente conclui que a tangente do ângulo oposto ao menor lado é 3/4. Alternativa B. Questão 2. A professora Márcia, na aula de trigonometria, confeccionou com seus alunos um teodolito. Para isso, utilizaram transferidor, canudo, tampinha de garrafa, compasso e taxinha para fixar. Os alunos começaram a calcular as alturas de prédios e montanhas. Júlio, querendo calcular a altura do prédio da prefeitura de sua cidade, fez uso do seu teodolito feito em casa. Sabe-se que Júlio tem 1,65 m de altura e estava a 40 metros do prédio, sob um ângulo de inclinação de 60 graus. Considerando a raiz de 3 como 1,7, o valor encontrado para a altura do prédio foi... A gente já fez exercícios parecidos com esse. A altura do prédio será a altura do cateto oposto ao ângulo de visão de Júlio, somados à altura de Júlio, já que o teodolito está no ângulo, na altura desse aluno. Vamos calcular primeiro a altura do prédio na altura do teodolito. Se foi fornecido a distância de Júlio até o prédio, foi fornecido o cateto adjacente. A altura do prédio na altura do teodolito seria o nosso cateto oposto ao ângulo de 60 graus. A razão entre a altura do prédio neste nível sobre 40 é o valor da tangente de 60 graus, que nós sabemos que é raiz de 3. Logo, a altura do prédio na altura de Júlio no teodolito seria igual a 40 raiz de 3, substituindo raiz de 3 por 1,7, teríamos como altura do prédio nesse nível de 68. Reparem que nós temos uma alternativa 68. Porém, para calcularmos a altura total do prédio, nós temos que somar esse valor à altura do Júlio. Somando 68 com a altura do Júlio, nós encontramos a altura total do prédio, que vai ser de 69,65 graus. Alternativa B. Vocês podem errar isso aí somente por desatenção, correto? Questão 3. As medidas dos catetos de um triângulo retângulo com a hipotenusa medindo 10 cm e com o seno de um dos ângulos agudos valendo 0,8 são... Podemos escrever o triângulo retângulo dessa maneira, onde a hipotenusa C vale 10. Temos lá nosso triângulo retângulo com a hipotenusa C valendo 10, informado pelo problema. Se nós queremos
os catetos, nós vamos trabalhar com o seno desse ângulo-alvo e com o cosseno desse ângulo-alvo. Para encontrar a medida do cateto oposto A, nós vamos usar o seno como sendo a razão entre A e C, sabendo que C vale 10. Como o seno desse ângulo foi informado pelo problema que mede 0,8, a gente conclui que a medida do cateto A é igual a 8. Reparem que a gente agora, tendo a medida de um cateto e da hipotenusa, nós poderíamos encontrar a medida do cateto B, ou seja, do cateto adjacente, por Pitágoras, ou até pelo método lógico de um triângulo proporcional ao triângulo pitagórico. Já que 10 é o dobro de 5 e 8 é o dobro de 4, a gente concluiria que o cateto B mediria 6, o dobro de 3. Fazendo Pitágoras, o quadrado de C é igual à soma dos quadrados de A e B. 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais B ao quadrado. Concluiríamos que o cateto B mede 6, ou seja, os catetos desse triângulo medem 6 e 8. Alternativa C. Questão 4. Fábio precisa comprar arame para cercar um terreno no formato a seguir, retângulo em B e C. Considerando que ele dará 2 voltas com o arame no terreno e que não terá perdas, quantos metros ele irá gastar? Pessoal, essa questão foi vacilo meu que eu esqueci de fornecer a imagem, então essa questão está fora da nossa consideração, será anulada. A imagem está aqui. O terreno é um trapézio retângulo, onde foi fornecido uma base, AB 18 metros, e a medida do lado oblíquo, AD, igual a 12. Podemos perceber pela imagem que a gente tem que encontrar, para saber a resolução da questão, as medidas do lado BC e do lado CD que não foram informados. O lado BC terá a mesma altura do cateto oposto ao ângulo de 30 graus. A gente sabe que o cateto oposto, quando o ângulo é de 30, é a metade da hipotenusa, ou seja, pelo seno de 30 graus, a gente conclui que a medida do segmento BC é igual a 6 metros. Já achamos um segmento. Falta agora acharmos o segmento CD. Para encontrarmos a medida do lado CD, ele vai ser igual à soma de 18 metros, ou seja, a outra base do triângulo, do retângulo, com o cateto adjacente do ângulo de 30 graus. Então, nós temos que encontrar agora a medida do cateto adjacente ao ângulo de 30. Se queremos achar o cateto adjacente e nós temos o valor da hipotenusa, a razão trigonométrica utilizada é o cosseno de 30. Razão entre o cateto adjacente e 12 foi fornecido pelo problema que o cosseno de 30 nós devemos trabalhar com a medida de 0,85. Encontramos a medida do cateto adjacente, que é de 10,2. Então, nós conseguimos agora fornecer a medida do segmento CD, que será o somatório do cateto adjacente com 18 metros. O segmento CD é igual a 28,2 metros. Temos todas as medidas da figura agora. Uma volta com arame nesse terreno significa a gente encontrar o perímetro desse terreno. E o perímetro nós sabemos que é o somatório de todos os lados da figura. Fazendo o somatório dos segmentos AB com BC, com CD e com DA, nós concluímos que o perímetro desse terreno é igual a 64,2 metros. Porém, Fábio vai dar 2 voltas com arame ao redor do terreno. Então, nós estamos querendo o dobro do perímetro da figura. Por desatenção, vocês veem que o perímetro, ou seja, uma volta, nós temos a alternativa A. Como são 2 voltas, vamos multiplicar o valor do perímetro por 2.
Encontramos então a resposta de 128,4, alternativa D. Com a figura fornecida até que fica fácil, né? Questão 5. Observe a figura abaixo que representa uma folha de papel com a forma de um retângulo ABCD, que foi cortada pela diagonal AC, de modo que o ângulo CAD seja igual a 30 graus. Se a medida da diagonal AC deste retângulo é de 40 centímetros, a área em centímetros quadrados da folha retangular será igual a uma dessas alternativas. Então vamos resolver. Para a gente encontrar a medida do lado CD, ou seja, o cateto oposto ao ângulo de 30, se nós temos a medida da hipotenusa, segmento AC igual a 40 centímetros, a razão trigonométrica que nós vamos trabalhar é o seno de 30. Sabemos por propriedade que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é sempre a metade da hipotenusa. Por lógica, a gente já poderia deduzir que o segmento CD é igual a 20 centímetros. Resolvendo matematicamente, CD sobre AC é igual a 1 sobre 2, ou seja, o segmento CD realmente mede 20 centímetros. Falta agora a gente encontrar a medida do segmento AD, que é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Se nós vamos trabalhar com o cateto adjacente do ângulo de 30 e temos a medida da hipotenusa, nós utilizaríamos a razão trigonométrica cosseno. Se quiséssemos trabalhar com o segmento CD para encontrarmos o segmento AD, poderíamos trabalhar com a tangente de 30. Ou ainda, se nós temos a medida da hipotenusa e de um cateto, pelo teorema de Pitágoras, também encontraríamos a medida do segmento AD. Eu resolvi utilizar o cosseno de 30, a razão entre o segmento AD e o segmento AC. Como AC vale 40, AD sobre 40 é o valor do cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Encontramos a medida do segmento AD como sendo 20 raiz de 3. Temos as dimensões desse retângulo. Como foi solicitado o valor da área, nós sabemos que a área de um retângulo é o produto da base, segmento CD, pela altura, segmento AD. Multiplicando esses dois valores, a área desse retângulo será igual a 400 vezes a raiz de 3, ou seja, alternativa A. E para finalizar, o guindaste do porto retira certa carga do navio e a coloca no ponto A, no alto de uma esteira. A carga desliza pela esteira até atingir o chão no ponto B, e em seguida é levada para o depósito, conforme a figura. Reparem como o ângulo é de 12 graus, o problema vai fornecer o valor das razões trigonométricas desse ângulo. Foi fornecido o cateto oposto a esse ângulo, 10 metros. Como nós queremos o segmento AB, que é a hipotenusa desse triângulo, se nós estamos trabalhando com o cateto oposto e a hipotenusa, a razão trigonométrica utilizada será o seno do ângulo de 12 graus. Seno de 12, razão entre o cateto oposto 10 e a hipotenusa AB. Vamos igualar essa razão ao valor do seno de 12 graus informado pelo problema, que é 0,208. Concluímos que o valor de AB será a divisão de 10 por 0,208, ou seja, 48 graus e alguns centésimos. Concluímos então que a resposta é a alternativa A. Pessoal, estamos finalizando aqui esse capítulo de trigonometria. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, ok? Sexta-feira a gente vai para probabilidades. Aquele abraço. Fui.